A reprodução é um assunto complexo. É necessário entender questões como a idade ideal, as fases do cio e as mudanças no comportamento. Neste universo, o Canal Pet também procurou saber mais sobre a reprodução assistida. Malu tem 1 ano e 3 meses. É a próxima na sala de espera a ser atendida por uma especialista para identificar o momento ideal para a reprodução, seja natural ou por inseminação. E não é para vender. A família quer ficar com todos. Eu gosto muito de animal, principalmente a mulher mesmo, que é quem quer. Aí não quer dar, minha mãe quer, minha avó quer, então a gente não vai comercializar não. A Malu vai fazer a citologia, um exame rápido e fundamental para planejar os filhotes, como explica a especialista Juliana Ramos. A gente começa a trabalhar com a cadela a partir do momento que ela começa a sangrar, que é o momento que aquela vulva começa a ficar mais inchada, mais edemaciada. Então, a partir desse momento, ela não sente quando a gente introduz aquele suave, que é para a gente fazer um teste de citologia vaginal. Então, ela não sente o desconforto. Geralmente, algumas cadelas que nunca cruzaram, ela pode sentir, ficar um pouco inquieta na hora da introdução do suave, mas é uma coisa que não causa dor e não causa risco. Pandora também vai ser atendida. A futura mamãe já está em uma fase mais adiantada de mais ou menos 40 dias de uma gravidez planejada. A gente faz um acompanhamento desde antes dos cachorros chegarem à época de cio, então a gente faz acompanhamento, exames de sangue, para ver como é que está a questão de saúde deles. Depois a gente faz todo o preparativo deles para entrarem no cio em boas condições, estarem saudáveis, fortes, com a imunidade alta. Hoje é dia de ultrassonografia. Já é a segunda vez que ela faz o exame, para saber o tempo exato da gestação. Um dos principais parâmetros para a gente avaliar o desenvolvimento fetal é o batimento cardíaco, né? Então aqui a gente já consegue ver o parênquima hepático, o parênquima pulmonar, já consegue avaliar estômago, vesícula urinária. Então quando chegam aquelas cadelas que cruzou e não sabe quando cruzou, não sabe a idade gestacional, aí quando a gente faz esse cálculo, a gente tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo essa cadela ainda vai levar essa gestação. É importante alertar que o ultrassom não traz a estimativa da quantidade de fetos. A precisão maior dessa informação somente no raio-x. O ideal eu sempre aconselho a 55 dias de gestação a gente fazer uma radiografia, porque aí com a imagem parada a gente conta os crânios e a coluna. Fica mais fácil e o resultado mais fidedigno em relação à quantidade. E na sala de exame, Pandora encara esse pré-natal com a tranquilidade de quem já é mãe de 10. O exame é fundamental também para os casos de gravidez não planejada. Então, a gente vê a questão do diâmetro do crânio, né, para saber se aquela cadela, se for pequena demais para aquele crânio fetal que vai sair, se a gente pode sugerir uma cesariana. A gente nunca pode dizer que está no momento, não. A gente pode indicar e aí, de acordo com o clínico, que é sempre o ultrassonografista, trabalha sempre de acordo com o clínico, né, quem está atendendo aquela cadela, aí ele vê se realmente vai intervir cirurgicamente. Opa, tudo bem com Pandora. Nasceu para ser mãezona. O biólogo e tutor da Pandora, Marcos Vinícius, é criador da raça. Ele não abre mão e segue passo a passo esse acompanhamento. A reprodução assistida gera muitas dúvidas. A veterinária Juliana Ramos explica um pouco mais sobre esse período reprodutivo. A cadela ela apresenta 4 fases no ciclo estral dela. A primeira é o proestro, que é a fase que ela começa o sangramento. Essa fase ela está com os níveis de estrógeno muito alto, então esse estrógeno é que vai chamar o macho. Nessa fase ela vai chamar o macho, né? Ela vai atrair o macho, só que ela não vai aceitar a monta natural, que já muda do estro, que é a segunda fase do ciclo estral, que aí o estrógeno vai cair e a progesterona vai aumentar. É uma das características da cadela também, essa alta de progesterona. Nessa fase, além dela atrair o macho, ela também vai ser receptiva. Então é nessa fase que ela começa a aceitar a monta. Passando do estro, a gente vai para o diestro. Todas as cadelas passam pelo diestro, ela estando gestante ou não. Então, é a fase que, além da progesterona em alta, a gente vai ter a prolactina. É uma fase muito fácil da gente encontrar pseudogestação, pseudociese.
fase ou a gestação psicológica. Passando do diestro, a gente tem o anestro, que é justamente a fase de inatividade sexual. Então, resumindo, a cadela tem 4 ciclos, quatro fases nesse ciclo estral. Alguns sintomas podem ajudar os tutores na identificação do período. Os primeiros sinais que a cadela começa a apresentar é o edema de vulva, ela pode ficar um pouco desobediente, fica inquieta, fica bebendo muita água, ela começa a aumentar a frequência de micção, né, de fazer xixi. Então, essa mudança de comportamento vai de cadela em cadela. E quando a reprodução assistida é indicada? Ela é indicada naquelas cadelas que o tutor não identifica o cio, aquelas cadelas de cio silencioso, aquelas cadelas que são territorialistas, dominantes, não deixam o macho chegar perto, ou ao contrário, aquelas cadelas que são submissas e na hora que o macho chega, ela se abaixa. Animais que têm tamanho e peso diferente, então isso dificulta o acasalamento quando é a monta natural, porque a reprodução assistida não é só a inseminação artificial, e sim todo esse acompanhamento do manejo reprodutivo dela. É importante esse acompanhamento com o veterinário clínico e caso o tutor tenha um interesse reprodutivo, ele entre em contato com algum veterinário que seja mais especializado na área de reprodução.